George Soros diz que Xi Jinping é um inimigo. Olha só. George Soros, globalista, dono da Open Society Foundation, disse hoje em seu perfil oficial no Twitter que Xi Jinping, presidente do Partido Comunista da China, é um inimigo. Abre aspas para Soros. Considero Xi Jinping o inimigo mais perigoso das sociedades abertas do mundo. Fecha aspas, disse ele. Na publicação, George Soros compartilhou um artigo de opinião que criticava o governo de Xi Jinping e o ditador e o regime ditador da China, pontuando principalmente as questões econômicas. O texto, publicado no Wall Street Journal, ainda lembra que as relações entre a China e os Estados Unidos estão se deteriorando rapidamente e podem levar à guerra. Um assunto muito difícil de comentar, Ítalo. Eu confesso para você que certas coisas entram numa escala de desconhecimento. Não só meu, mas a maioria das pessoas tem desconhecimento. A gente não sabe o que acontece por trás desses esquemas de poder. A impressão que eu tenho, e aí eu vou dividir, faço questão de dividir aqui com o espectador, quando eu falo das coisas que eu estou sabendo, eu falo com um grau de propriedade, agora eu estou fazendo uma especulação. Então, a impressão que eu tenho é de que a batata do Xi Jinping está assando. Já tem um tempo isso. Quando o Joe Biden começou, quando o governo americano começou a admitir a possibilidade e abriu uma investigação para investigar as origens do vírus chinês, do escape de laboratório, que era uma, apesar das evidências maciças, era uma coisa que era jogado para debaixo do tapete, e quando a mídia começou a assumir essa possibilidade e ventilar essa teoria, eu olhei e falei o seguinte, tem alguma coisa que mudou no esquema de poder. Eu não sei exatamente o que é. Eu só sei que me parece, e agora com o Jorge Soros falando, me parece que talvez tenha chegado a hora da substituição do Xi Jinping. E aí você tem disputas de poder. O Xi Jinping é muito forte, controla muita gente dentro do Partido Comunista, deu dinheiro para muita gente, enriqueceu muita gente, mas o poder dele não é absoluto. E o movimento à esquerda, o movimento revolucionário, ele tem essa característica de sacrificar os seus membros quando a hora dele chega. Quando eles cumpriram os seus papéis, e você notou e falou, esse cara ficou muito queimado. Eles jogam esse cara debaixo do tapete, debaixo do ônibus, perdão, como a gente diz em inglês, né? Throw under the bus. Eles jogam o cara debaixo do ônibus sem a menor dificuldade, sem o menor remorso. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com o PT no Brasil. O PT cumpriu o seu papel, ficou queimado, e aí a esquerda foi lá e empurrou o PT debaixo do ônibus sem o menor constrangimento. Eles apanharam da própria esquerda. Agora, o que a gente está vendo, na minha opinião, me parece uma coisa nesse sentido. Parece que a era do todo-poderoso Xi Jinping talvez esteja se aproximando do fim. Ataques à mídia, ataques do presidente do mundo, Jorge Soros, ataque ou ameaças de ataque do presidente americano. A outra possibilidade, e rapidamente aqui, a outra possibilidade é que isso seja uma estratégia de barganha, uma estratégia de negociação que acontece por debaixo das cortinas. Pressão pública para obter alguma coisa, do tipo, olha só, você vai me ferrar aqui, você não cumpriu o que você combinou comigo aqui, deixa eu te dar uma pressão pública aqui para você ver o que vai acontecer, para eu te mostrar que eu tenho poder, e no final eles se acertam ali por trás das contas. Mas, deixando claro mais uma vez, isso é tudo uma especulação. É muito difícil saber o que acontece dentro dessas disputas, nesses grandes esquemas de poder, esse esquema chinês contra o esquema globalista.